Caríssimos fiéis, nosso Senhor vem a este mundo para iluminá-lo das trevas do pecado. São Paulo diz aos Coríntios: Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas, Ele manifestará as intenções dos corações. Pois se o Salvador disse a seus discípulos: Vós sois a luz do mundo, ou então, que brilhe vossa luz diante dos homens, e de fato, a vida dos santos é um farol luminoso de vida, de oração e de prática das virtudes, o que podemos então dizer da luz do próprio Salvador, Ele que é a luz da luz? Pois se os santos já nos iluminam, a vinda de nosso Senhor a este mundo é mais do que a luz de um farol. É o sol das virtudes, o sol da graça, o sol da santidade. Assim, meus caros, nós devemos esperar a graça do Natal. Assim, devíamos ter nos preparado a graça do Natal. O Natal, nós bem sabemos, não é uma mera festa da sociedade civil, não é uma mera festa familiar. O Natal não é a mera recordação do nascimento do Salvador, para que nós façamos votos genéricos e bonitinhos, mas que não dizem muita coisa para a nossa vida. O Natal não é uma simples memória que será cantada pela liturgia de hoje, ou pela liturgia da meia-noite. Nós, católicos, devemos crer firmemente que a cada Natal, nosso Senhor nasce de novo, na medida em que a Santa Igreja aplica de novo as graças da Natividade, na medida em que a Santa Igreja comunica de novo aos seus filhos a graça desse mistério por meio da sua oração, que é a liturgia. A diferença, então, é que para nós, Ele não irá nascer segundo a carne, isto é, fisicamente, da Santíssima Virgem. A diferença é que para nós, Ele irá nascer espiritualmente em nossas almas, por uma infusão da graça deste mistério. Quando vier o Salvador, diz o profeta Isaías, a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias. Este esplendor da luz do Natal, em contraste com a fraca luz do Advento, nós vemos na Missa Rorate, aquela missa que foi celebrada na terça, dia 19, à luz de velas, antes do nascer do sol. Nós temos, pelos profetas, pelos justos do Antigo Testamento, uma luz fraca, mas que já nos faz lembrar da luz do dia. E com a vinda de nosso Senhor sobre o altar, nós temos o esplendor do sol da justiça que nasce no horizonte. Caríssimos, esta noite nós teremos o esplendor de milhares de velas brilhando para nós.
esta noite iremos receber de novo em nossas almas a graça da natividade. Nossas almas serão inundadas pela luz de Deus. Nossas almas deverão se assemelhar a uma lua viva que brilha como o sol, ou a um sol que brilha 7 vezes mais. Não são todas as festas da liturgia católica que são antecedidas por uma vigília, isto é, por um dia de preparação como hoje. E somente o Natal e a Páscoa são antecedidos não por uma vigília de um dia, mas por um tempo próprio de preparação. A graça da natividade não pode passar por nossas almas sem torná-las brilhantes, fulgurantes da luz de Deus. E é por esta razão que a igreja nos preparou ao longo das últimas 3 semanas. Nossa Santa Madre Igreja nos deu este tempo de preparação, de penitência, de purificação, porque quer nos encontrar todos brilhantes, fulgurantes da luz de Deus. Assim, um católico deve se preparar e esperar o Natal como um tempo extraordinário de graça e de luz. Um tempo, como diz o profeta, em que o sol brilha 7 vezes mais. Um tempo de verdadeira alegria e consolação. Mas ai de nós, caríssimos, se o tempo do Natal é um tempo extraordinário de graça, um tempo em que o sol brilha 7 vezes mais, não corremos o risco de sermos como os fariseus, cegos diante do Messias, cegos na presença de Deus, cegos na casa de Deus, cegos de orgulho, cegos de vaidade, cegos de impureza. A igreja nos deu o tempo do advento para nos prepararmos para a graça extraordinária da natividade. E o que fizemos das últimas 3 semanas? Por acaso, este tempo litúrgico passou despercebido, porque preparamos nossa festa de Natal, mas não a nossa alma para a graça do Natal? Por acaso esse tempo litúrgico passou desapercebido, porque preparamos as nossas férias, mas não a nossa alma para ser a nova hospedaria do menino Jesus? Acaso as obrigações, tarefas de fim de ano tomaram tanto nosso tempo que, de repente, nos encontramos diante de São José, de Nossa Senhora, batendo a nossa porta para Jesus nascer, e não temos lugar para eles, porque nos preocupamos com o mundo, com as obrigações, com amigos secretos, jantares e passeios. O advento, meus caros, é um tempo litúrgico que infelizmente foi roubado pelos festejos de fim de ano, da mesma forma que São Nicolau teve a sua identidade roubada para ser colocado o tal do Papai Noel em seu lugar. Advento e Natal são épocas particularmente sequestradas e usurpadas pelo mundo e pelo seu príncipe, o demônio.
para que nós nos ocupemos de tudo menos do menino Jesus. Raros são os católicos que se preocupam verdadeiramente em se preparar para o Natal, como nós deveríamos nos preparar para toda a grande festa, como nós fazemos pela Quaresma com relação à Páscoa do Senhor. Raros são os católicos que procuram verdadeiramente se santificar no tempo do Advento. Raros, portanto, serão os católicos cuja alma será como um sol que brilha 7 vezes mais. Nós devemos ser sinceros, meus caros, e concluir que se não houve preparação no tempo do Advento, ainda permanecem em nossa alma muitos e numerosos obstáculos para que a luz da graça brilhe no tempo do Natal. E de que valem as festas, de que valem os banquetes, de que valem os presentes, de que valem as confraternizações, de que valem as viagens, se o motivo da festa, se o menino Jesus não nascer em nossa alma, ou se nós nos encontramos tão afastados dele que sequer o vemos. Que adianta festejarmos se na prática nossa alma não conhece o menino Jesus? Se para nós ele não passa de mais uma decoração entre renas, entre bonecos de neve e entre pinheirinhos. Nenhuma festa que prepararmos para o Natal agradará ao menino Jesus se o próprio menino Jesus for o primeiro ausente, isto senão o grande desconhecido da festa. Caríssimos, sejamos sinceros, se não houve preparação, chegaremos nesta noite verdadeiramente indispostos para a luz fulgurante da graça. Por outro lado, se a lembrança dos nossos pecados nos constrange e nos entristece, se concluímos com sinceridade que preparamos o nosso Natal ainda como mundanos, não nos esqueçamos do que diz a coleta. Suscitai, pedimos-vos, Senhor, o vosso poder e vinde, e socorrei-nos com grande força, para que com o auxílio da vossa graça e que os mistérios que os nossos pecados afastam, vossa benigna misericórdia acelere. Que com o auxílio da vossa graça, o que os nossos pecados afastam, vossa benigna misericórdia acelere. Devemos ter a firme e inabalável esperança, meus caros, de que Deus é infinitamente misericordioso e poderoso para nos devolver o que os nossos pecados nos roubaram, para apressar o que os nossos pecados atrasaram, para aproximar o que os nossos pecados afastaram, porque iremos receber de Deus na medida da nossa esperança. Hoje, meus caros, vigília do Natal é o dia por excelência para nos prepararmos para o nascimento do menino Deus. Ainda podemos nos preparar para recebê-lo bem. Tenhamos a firme e inabalável esperança de que ainda podemos receber a luz fulgurante da graça nesta noite de Natal. Ainda pode o sol da graça brilhar 7 vezes mais em nossas almas. Claro, se aproveitarmos este dia como um dia de oração, um dia de penitência, um dia de retiro, recolhimento. Para tanto, meus caros, devemos combater toda a cegueira voluntária, toda a malícia, toda a obstinação no pecado,
Devemos reconhecer que nós pecamos, que nós desperdiçamos graças, que nós afastamos Deus de nós. Não podemos nos aproximar da graça extraordinária do Natal sem termos feito uma boa confissão. Seria uma ofensa ao menino Jesus que nos aproximemos de sua manjedoura como feras, como bestas selvagens, como animais, para devorá-lo, ao invés de sermos como cordeiros do seu rebanho, que pastam na sua manjedoura e se alimentam da sua vida divina. Não podemos nos aproximar da manjedoura do menino Deus como demônios, como monstros que só causam repugnância ao menino Jesus, como seus inimigos em estado de pecado mortal, ou plenos de vícios e pecados que nos fazem desfigurados. Não podemos aproximar-nos da graça extraordinária do Natal sem termos feito uma boa confissão. E fazer uma boa confissão consiste não apenas em dizer, ou melhor, listar pecados. É preciso fazer um diligente exame de consciência na presença de Deus e procurar verdadeiramente detestar tais pecados. Não somente porque nos merecem um inferno, mas principalmente porque ofendem a Deus, que é só amor, infinito amor. É preciso verdadeiramente detestar tais pecados e querer vencê-los, querer aproveitar a graça do sacramento da penitência. Confessar para não pecar mais e não simplesmente para aliviar a consciência e se aproximar da confissão, da comunhão. A confissão não é um pedágio. Se nós tratamos a confissão como pedágio, não aproveitando as graças com medidas concretas para afastar os pecados, nós estamos abusando desse sacramento da misericórdia de Deus. É preciso detestar tais pecados, pelos quais cada um de nós apunhalou o menino Jesus e continua a apunhalá-lo pela recusa de confessá-los, pela recusa de combatê-los, pelo apego a um bezerro de ouro, a um pecado de estimação, a uma consolação desordenada, a um relacionamento pecaminoso. Nesta vigília de Natal, meus caros, tomemos a firme resolução de jamais fugir da confissão. Tomemos a firme resolução de jamais adiá-la, jamais brincar com a nossa alma, arriscando a morte e com ela a morte eterna. Tomemos a firme resolução de não adiar mais a confissão e, sobretudo, de aproveitar a graça da confissão. Aproveitar a graça com resoluções práticas e concretas para fugirmos das ocasiões de pecado e adquirirmos as virtudes. Tomemos a firme resolução de não mais tratar a confissão como um pedágio da comunhão. Tomemos a resolução de confessar nossos pecados como quem realmente quer se livrar deles para amar a Deus, que é amor infinito, e não apenas fugir do fogo eterno. E claro, fazer uma boa confissão também consiste em dizer a quantidade, ao menos aproximada,
dos pecados graves. Isso é necessário para a validade da confissão. Porque assim determina a igreja e porque assim determina a caridade. Se ofendemos a Deus inúmeras vezes, não devemos fazer pouco caso de cada um dos pecados, confessando-os de forma abstrata, fria. Fazer uma boa confissão consiste, de fato, em dizer o que nós fizemos, e não o gênero do pecado, que seria como querer enganar a Deus, e de Deus não se zomba. Se alguém fala, pequei contra a justiça, se alguém fala, pequei contra a pureza, não está falando absolutamente nada. Dizer isso vale desde atos absurdamente abomináveis até pensamentos passageiros quase que não consentidos. Acusar-se assim é zombar também de Deus. E claro, nenhum padre vai deixar passar uma acusação que não é uma acusação. Cabe ao sacerdote, por dever, inquirir, questionar, assegurar a integridade da acusação. Por fim, fazer uma boa confissão consiste em dizer as circunstâncias agravantes. Não toda e qualquer circunstância, porque isso não interessa ao tribunal da confissão, mas sim das circunstâncias agravantes, que acrescentam uma malícia suplementar ao pecado, como, por exemplo, o fato de alguém ser casado é uma circunstância agravante num pecado contrário à pureza. Ou então, o fato de se roubar da igreja é uma circunstância agravante ao pecado de furto. Enfim, meus caros, façamos uma boa confissão antes do Natal. Aproveitemos esta preparação imediata para podermos ter, de fato, a luz fulgurante do Natal em nossas almas. Não sejamos indiferentes à graça de Natal. Não sejamos indiferentes ao menino Jesus. Não sejamos indiferentes à luz de Deus que brilhará nesta noite e que quer nascer em nossas almas. Combatamos com o auxílio da graça toda cegueira voluntária, todo apego ao pecado grave e mesmo ao pecado leve. O menino Jesus não merece ser ofendido e desprezado, ele merece ser amado. Se o amor não é amado, como disse São Francisco de Assis, então que pelo menos da nossa parte haja amor, que pelo menos nós ofereçamos este presente ao menino Jesus na manjedoura, um coração puro e limpo de pecados graves. Para que o menino Jesus possa nascer em nossa alma, expulsemos, extirpemos do nosso coração o bezerro de ouro. E quando isso ocorrer, nós já teremos o Natal fulgurante em nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.